Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Vou trazer pra gente as cartas sobre os próximos 7 dias, então respira fundo, se conecta e escolhe. Entre o 1, o 2 ou o 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada opção começa, escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, assim como o site da Luz Mística, para caso você queira uma consulta de tarô particular. Olá, Luzinha! Seja bem-vinda ao Tarô da Semana, aqui é a Maria da Luz Mística. Antes de iniciar, vou pedir o seu like, comentário e inscrição para fortalecer o meu trabalho e vamos lá! A energia da semana vem com as cartas A Liberação, o Louco e o Pajem de Copas. Nossa, que delícia! Primeiro que a Liberação e a carta do Louco são muito parecidas, porque a liberação fala sobre aquele momento em que nos sentimos desatando algum tipo de amarra. É como um momento em que a liberdade se torna o nosso maior sabor e gozo. Quando a gente olha para uma situação, para uma pessoa, para um plano de consciência e fala, cara, eu não preciso disso. Na verdade, não tem nada que me segura aqui. Eu não tenho nada a perder se eu seguir por uma via diferente ou se eu parar para me colocar no mundo através do que eu quero e não do que esperam de mim. Sabe quando realmente a gente cai na real e percebe que aquelas amarras já não fazem nenhum tipo de recompensa pra gente? Então, a carta do louco que chega nesse ponto zero, ele traz a gente recomeçando a nossa trajetória, a gente com novos pontos de vista, com uma bagagem de experiência muito profunda, mas com um coração puro, inocente. O louco simplesmente quer dançar, curtir, aproveitar, seguir a voz da alma e criar. Ele não chega a ser uma figura tão atrapalhada, pois ele tem esse fiel companheiro, um cão, que o alerta dos perigos da vida, mas ele está desencanado. Luzinha, é uma semana que você tá despojada. Você quer ser feliz, dar risada, não é ficar ouvindo problema, sabe? Não é ter que ficar prestando conta do que você faz, de onde foi, pra onde vai, quanto gastou, o que achou disso ou daquilo. Então, o que eu posso perceber aqui, até juntando Lé com Cré, Luzinha, com as outras partes da leitura, existe sim alguma situação que se colocou na sua vida como uma espécie de sombra, e agora é como se essa tempestade tivesse passado, tipo, a sombra saiu. E aí a gente tem o Pajem de Copas, que fala sobre criatividade, doçura, flerte, sensualidade, boas notícias e boas propostas chegando até você, a amizade ocupando espaços interessantes na sua vida. Então é uma semana que você pode fazer pequenas viagens, receber amigos, receber até a visita de crianças ou de pessoas mais jovens que vão dar uma salpicada de luz e de cor para o seu cotidiano. Aquele momento que uma amiga deu à luz e você vai conhecer o bebezinho, ou tá comemorando ali 1 ano de relacionamento, não sei quais bodas, a promoção. Enfim, eu entendo que as boas novas preencham espaço de luz e amor no seu caminho. E também entendo, Luzinha, que isso tudo chega através de escolhas que são feitas. Basicamente, a gente vai ter a carta A Escolha, o Diabo e o 5 de espadas aqui, mostrando que você vai ter sim alguns desafios à sua frente. Terão situações em que você percebe que o seu ponto de vista é muito diferente do ponto de vista do outro. Como você enxergou os eventos do passado ou de algum atrito, é totalmente diferente de como outra pessoa viu. Mas no lugar, Luzinha, de se colocar como a vítima, de ver o outro como vilão, você vai perceber e falar: bom, essa é a forma como a pessoa enxergou, ela tá usando os sapatos dela, eu não vou comprar essa briga, eu preciso simplesmente desencanar. E a escolha fala sobre voluntariamente se posicionar em prol da sua própria liberdade e felicidade. Pode ter dentro dessa escolha, inclusive, Luzinha, um sentimento de culpa. Você pode achar que tá deixando alguém na mão. Pode ser o momento que você fala não para alguma situação que vinha de alguma forma corroendo a sua energia vital. Também pode sugerir nessa energia de 5 de espadas algum conflito pessoal e íntimo, quando você se diz, eu quero isso e aquilo ao mesmo tempo, mas se eu for por esse lado tem esse cenário, se eu for pelo outro tem o outro. E aí a carta da escolha fala sobre escolher com um certo egocentrismo, né? A carta do diabo é um pouco mais focada nela mesmo. O que é que eu digo desse egocentrismo? Você vai se importar com o que faz sentido para você, o respeito vem a si mesma. Esses conflitos internos podem ser estressantes. E aí o que o louco precisa? Caminhar ao ar livre, abraçar uma árvore, dar um beijo na cabeça de um bebê.
É respirar ali o perfume de uma rosa branca, é buscar realmente no natural a vida trabalhando através de você. A vida te leva a se exercitar, a vida te leva a olhar o céu à tarde, a vida te leva a beber água e dormir uma noite tranquila de sono. Não é uma luta, não é uma labuta, é tudo isso a forma como você se posiciona. Agora, que vem no Diabo e 5 de espadas, assim, alguma pessoa do passado querendo trazer treta, pode vir. E aqui vai ser aquela hora de escolher com muito discernimento, né? Com muita parcimônia, o que você vai trazer para o seu mundo interno. Porque o seu campo de relações vem com a carta da solidão, o 3 de ouros e o 10 de copas. E essa carta da solidão vai mostrar excelentes momentos de autocontemplação e de autoescuta. Algumas luzinhas preferindo de alguma forma fazer uma meditação guiada, tomar um chazinho de melissa, deixar o entardecer invadir a casa, trazendo aquela mudança natural na iluminação, contemplando esses belos momentos da vida consigo. Só que a gente tem cartas muito sociáveis. Louco, Pajem de copas. E agora nas relações, 3 de ouros traz encontros, 10 de copas mostra felicidade. Então, Luzinha, você terá momentos de puro silêncio e momentos de grande comemoração com quem você ama. Então, o 3 de ouros e o 10 de copas pode mostrar encontros com pessoas do trabalho, reunião de pessoas que estudaram juntas, faculdade, escola maternal, enfim. Também pode representar para quem tem filhos que estão estudando e que tem amigos, né, amiguinhos, você indo nesses eventos, nessas festas, falando com os outros pais ou com os outros adultos, pessoas da sua faixa etária. Aqui tem uma atmosfera de pôr o pezinho para fora na hora de dar risada, brindar uma água com gás ou um champanhe e depois voltar para o seu mundinho pessoal. Isso é muito bem-vindo. Os relacionamentos estarão vindo a vento e popa. Inclusive, Luzinha, é como se vocês unissem forças para entender o vínculo de vocês, para pensar no futuro, para planejar o que tem à frente. Inclusive, assim, deixando para trás alguém que pode querer arruinar de alguma forma essa relação ou dar pitaco demais. Então, se você tá em um relacionamento sério, como namoro, noivado, casamento, eu não sei se é exatamente da família dessa pessoa ou se é da sua família, mas tinha aquela pessoa sempre demandando energia com muito vitimismo, com muito drama e querendo causar intrigas, e inventando histórias. E aí quando aborda a pessoa chora, esperneia. Assim, tinha essa energia de Diabo e 5 de espadas que estava conseguindo te afetar. Agora o 3 de ouros é como se você olhasse para esse sistema e falasse: eu já tô com a vacina em dia, eu sei que é assim que funciona, então eu não vou deixar que essa situação me abale. Eu já espero essa reação do outro, eu não vou conseguir mudar, não vou tentar obrigar a pessoa que tá comigo a reagir diferente, eu vou simplesmente ter jogo de cintura. Então mesmo, Luzinha, se você tiver essa pessoa que dá essa infernizada, é possível que você conviva com ela com serenidade essa semana, simplesmente por fazer a egípcia, ou que vire essa página, não traga isso como uma reincidência, e isso fortalece o seu relacionamento bastante. Pode ser da família, mas pode ser, sei lá, chefe, colega de trabalho, demandas adversas, né? Também, Luzinha, essas cartas podem mostrar a construção de algo novo. Então, alguns casais comprando terreno para construir casa, ou fazendo alguma reforma em casa, botando papel de parede, instalando plantas, fazendo algo que é um pouco mais prático, que diz mais respeito ao ambiente, mas que também vai trazer felicidade e harmonia, tá? E essas cartas vão representar a sua individualidade muito preservada, o que, é claro, vai dar uma acendida na sua conexão consigo mesma e, consequentemente, na sua libido, né? 10 de copas pode mostrar esse momento. Já as luzinhas que estão solteiras, mas estão se envolvendo com alguém, qualquer que seja a natureza dessa conexão, pode rolar encontros em casal, né? Você, essa pessoa, amigos que são casais, fazendo pequenas viagens, indo a um lugar, sei lá, alugando um boliche, um cinema, fazendo um churrasquinho. Isso vai trazer uma atmosfera muito gostosa. Você pode até criar afinidade com alguém desse grupo. Então, supondo que vão 3 casais, aí você vira best de um dos casais, ou uma das namoradas ou esposas, sei lá, que estão ali. Isso pode acontecer e vale nutrir essa conexão. Vocês também, na carta do 3 de ouro, estão com uma sinergia muito bacana, né? Estão se entendendo bem, as expectativas estão alinhadas, estão em plena felicidade. Então, entendo que vocês podem até fazer algum plano para essas próximas 2 semanas, que dá aquela fortalecida de a gente tá junto, né? E a gente vai querer continuar junto. Essa pessoa estará bem presente. Muito embora a carta da solidão também sugira, Luzinha, você curtindo a si mesma.
quem sabe um dia indo almoçar, ou simplesmente se arrumando toda para ficar bonita em casa, para tirar uma selfie, enfim. Então, aqui a gente tem uma prosperidade emocional. Agora, luzinhas que estão solteiríssimas, sem nenhum contatinho, que estão aqui vivenciando este momento. Eu percebo com essas cartas o quanto você caminhou. O quanto saiu daquela sensação de carência, de que relacionamento era uma treva ou uma meta, de que as coisas não dariam certo. E ó, tiro meu chapéu para vocês. Carta do louco vai te demonstrar despojada. Carta do 3 de ouros mostra que você está trabalhando na sua beleza, né? Na sua aparência. Você está se cuidando, está indo à academia, ou está correndo ao ar livre, está com saúde e vigor, que ótimo. Então o 10 de copas traz pra gente uma boa notícia, a possibilidade de conhecer alguém novo, através de algum ambiente que ao mesmo tempo que remete à festa, não é um ambiente tão pesado, tipo uma balada, ou aquele lugar. Quando eu falo pesado, é quando a diversão é muito do beber demais e todo mundo sair pegando todo mundo. Não tem esse peso no ato do flerte. É uma coisa mais serena, mais suave. Talvez um showzinho acústico num parque aberto, uma feirinha, ou sei lá, andar de patinete na orla da praia, ou enfim. Aqui a ideia desse 10 de copas é um ambiente um pouco mais sereno e mais suave, mas de uma comemoração coletiva. Então vá feliz, independente de ir só, ou independente de ir só com uma amizade, ou ir de vela com um casal, vá, luzinha, porque além de estar nesse excelente timing de autocuidado, você pode atrair uma pessoa nova, sim, para sua vida, tá? Então, aqui o campo emocional tá bem legal. Aqui, luzinha, a gente tem essa energia que é favorável, e quando a gente passa para o seu campo profissional e financeiro, virão alguns conselhos. Vamos lá. Bem-aventurança, 9 de espadas, pajem de ouros, representando dinheiro. Isso daqui, luzinha, é como se eu quisesse te pegar pela mão e falar: meu amor, você está ganhando dinheiro, está ganhando um aumento, ganhando mais comissão, alguma coisa nova ali está chegando e te trazendo prosperidade. Você se sente numa fase mais farta, mais tranquila do seu material. Então por que você está com tanta ansiedade assim? Algumas luzinhas conseguiram, de alguma forma, atingir os seus próprios objetivos e agora, no lugar de respirar aliviadas, estão com medo. Medo de algo dar errado, medo de não conseguir administrar, medo de não ter para sempre isso que foi conquistado. Luzinha, o 9 de espadas, ele reprime a nossa essência, a felicidade, porque a voz dos pensamentos pode ficar muito atribulada. E a gente tem essa carta, olha só o simbolismo dela, as espadas como uma verdadeira grade e o coração por trás. Isso pode sugerir que não há tanta naturalidade, a intuição não está sendo respeitada quando o assunto é dinheiro. E também nos leva a perceber o seguinte: não é, luzinha, uma semana favorável para fazer compras e vendas muito robustas. Não é uma semana favorável para você emprestar dinheiro. Não é uma semana favorável para fazer qualquer coisa que é um pouco mais arriscada ou um pouco maior dentro do seu campo material. E por quê? Porque você pode ficar muito ansiosa. Tão ansiosa que mete os pés pelas mãos. Pode ser aquele momento que você compra algo, aí fica com ansiedade, aí tenta cancelar, aí quando cancela faz errado, aí sai no prejuízo, aí depois não tem como reaver, aí Então, sossega o facho, fica zen, fica tranquila, mas comece a refletir e meditar sobre esse medo. Tá com medo de que alguém tire algo seu? Ou você tá devendo algo do passado para alguém, sente uma culpa, sente que precisaria de alguma forma contribuir mais com familiares ou com alguém, mas que agora não dá, e aí entra naquela represária interna se você faz alguma coisa por si. Olha, luzinha, preste atenção, porque às vezes no caminho das espadas a gente chega nessa ansiedade por influência externa também, ou pelo que a sociedade pensa da gente. Às vezes é aquele momento quando você está satisfeita com o seu campo material, mas quando olha na internet, fulano está faturando milhões e é da mesma área, e de repente parece que você não tem nada. Então assim, reavalia, mas é uma semana abundante, que tem uma entrada financeira, porém que pede sossego. Algo similar chega a respeito do seu campo profissional. Amor singular, 8 de espadas, imperatriz. Então, primeira coisa que me vem é que algumas luzinhas não estão acreditando no que fazem para ganhar dinheiro. Estão com essas dúvidas, não sabem exatamente como mudar e se sentem de mãos atadas. Aqui no caso do 8 de espadas, a gente também tem o coração entre as espadas, mas agora percebe que ele poderia sair de cena. Entretanto, a sabedoria dele está toda enroscada, né? A serpente é um símbolo de sabedoria quando a gente tem o tarô. E em várias culturas, mas enfim. Então, o que me mostra? Se você, Luzinha, está trabalhando em uma empresa,
Essa carta do amor singular pode mostrar que existem amizades, ou você gosta de pacientes, ou você gosta de colegas, enfim. Existe alguma sensação de ressonância com esse ambiente. Mas o 8 de espadas com a imperatriz pode mostrar algum chefe abusivo, alguma figura feminina que tenta de alguma forma repassar as funções que eram delas e isso tá te sobrecarregando, você não sabe o que fazer. Alguém que se torna aquele calcanhar de Aquiles, aquele algoz no seu ambiente. Isso te frustra tanto que você quer sair do trabalho. Ou pensa até que essa área não é mais para você, acha que tudo foi por água abaixo. A ideia que vem, Luzinha, é que pode compensar sim se preparar para fazer uma mudança maior. Ela não precisa ser agora. Muito cuidado para não achar que essa é a única forma como você vai se realizar, ou que não vai ter trabalho que te pague tão bem, ou que não vai ter trabalho tão seguro, porque existirão sim alternativas. Mas entenda, meu amor, que se prender e se restringir não vai ser legal. Agora, Luzinha, alguém pode te pedir para fazer algo que é errado, que é corrupto no trabalho. Você pode se sentir de mãos atadas também, falando, cara, como é que eu nego? Se eu negar, isso vai me prejudicar. Mas não faça, porque senão a corda vai arrebentar para o seu lado. Seja o que for, seja, sei lá, alguém, um chefe, alguém que está acima pedindo para você maquiar um documento ou para fazer algo ali envolvendo os benefícios ou prestar algum tipo de depoimento, enfim, alguém que pode pedir que você burle a regra e o sistema, garantindo impunidade, que nada vai te acontecer, faz não, tá? Sem mexer com nenhum tipo de treta. Agora, luzinhas que estão trabalhando por conta, né? As profissionais liberais, autônomas, empreendedoras, assim como o Joe. Gente, o 8 de espadas pode trazer ansiedade, atribulação, sobrecarga, aquele passinho assim, ó. Nossa senhora, se continuar um tiquinho mais perigoso, dá um burnout. E a gente tem a imperatriz mostrando que você vai ter muito trabalho. Mas, Luzinha, você tá tão cansada que alguma coisa pode sair do seu controle e você pode acabar se equivocando. Seja não conseguindo prestar um bom atendimento para alguém, seja cometendo algum tipo de erro no seu trabalho, não dando o resultado que foi prometido, cobrando a mais ou a menos, se confundindo em um documento. Assim, esse nível de cansaço vem porque você está se colocando numa régua muito elevada sobre os seus resultados. Vai ter que descomprimir isso tudo, a vida não é só trabalhar. Então, reavalia se você tem que redividir as suas despesas ou fazer uma higiene financeira para priorizar um pouco mais a sua saúde mental, alterar algo no seu modelo, no seu formato de trabalho, reajustar os seus preços. Alguma coisa, Luzinha, precisa ser feita, porque você vai ter muita demanda, mas aqui não tá saudável, tá? E aí isso pode começar a te trazer dor e sofrimento ao ponto que você decide, de repente, parar de trabalhar do nada, ficar uma semana inteira sem fazer trabalho, começa a, sabe, meter os pés pelas mãos, mas não consegue entender que a questão é uma mudança que vai nas bases e não uma mudança momentânea, tá? E isso tudo também pode levar a um estopim que se torna até a própria liberação, né? Aquele momento que você pode acabar olhando e falando, olha, eu não preciso disso tudo, esse modelo de vida não é o meu e pra mim chega. Só que até lá pode vir esse sofrimento do 8 de espadas. Um outro ponto é, cuidado com parcerias, porque elas podem prometer muito e entregar pouco, e não caia na lábia de pessoas querendo consumir os seus serviços e combinar modos ali muito diferentões de pagar, tá? Seja essas pessoas querendo pagar depois, fazer Pix agendado, dar cheque, ou sei lá como é que funciona. Luzinha, seja restrita ao seu próprio sistema. Agora, luzinhas que estão buscando oportunidades profissionais, estas talvez estejam considerando começar um novo curso, ou fazer um intercâmbio, assumir algum trabalho, né, que já fez no passado, talvez como uma espécie de paliativo, né, como se o momento profissional tivesse muito desencaixado, muito desencontrado. Esse pode ser um momento que vocês estão atravessando uma espécie de recomeço e ainda não entenderam a luz no fim do túnel, estão sentindo que para esse recomeço algo novo precisa ser acessado, e aí não sabem exatamente para que lado que é. Luzinha, o que eu posso falar é, aceite uma nova função que vai surgir para você, que remete ao seu passado. Ela vai te permitir continuar galgando nessa direção que você almeja. Mas tenha, sim, essa atenção, esse cuidado de não acabar fechando as suas próprias portas, sabe? De não acabar colocando tantos impeditivos que nada vai pra frente, ou que sempre precisa dar um passo diferente, ou esperar ganhar mais, ou esperar um cenário perfeito. Cuidado com isso, a linha é muito tênue entre um e outro. Então, você pode sim conseguir acessar uma chance que vai estar longe de ser perfeita, mas que, se você estiver dedicada realmente a crescer ou a dar os primeiros passos, vale a pena aceitar, tá? Então, assim,
Monte 1, vocês estão bem na fita. Cuidado com esse campo material, tenha mais discernimento, seja muito certinha, muito caxias ali e muito metódica, mas de resto, se joga por essa semana linda. Eu vou trazer pra gente também uma carta do oráculo da Mulher Selvagem como mensagem espiritual da semana e uma carta do oráculo da Lua. E aqui diz o seguinte: se a mulher de pedra apareceu, é provável que você esteja em uma zona de conforto que, apesar do nome, quase nunca é confortável. Exige uma tremenda força psíquica para que permaneçamos nela. Mas, no momento, parece ser a única alternativa possível. Talvez porque não queira ver, talvez por ter arrancado os olhos, talvez por já estar enraizado uma situação há tanto tempo que não faz mais sentido sair dela. Essa carta fala de segredos que precisam vir à tona, escolhas que precisam ser feitas e que estão sendo adiadas. Mas fala também de tesouros da alma que estão escondidos na caixa de Pandora, junto com os monstros e temores. Lá também está a possibilidade de superação e redenção. Talvez seja importante reservar um tempo para você. Como isso soa? É algo possível ou apenas pensar nessa possibilidade já soa como algo estranho? Seria essa a ocasião ideal para convidar as dores que carrega escondidas no fundo da alma? O que precisa ser feito e que você protela quando se enche de outras obrigações? Qual a zona de conforto da qual não abre mão, mesmo que signifique o aprisionamento da força criativa? Quais os seus segredos? Quais os seus mortos? Convide seus monstros para uma xícara de chá e veja o que eles querem dizer. É possível que tragam dores antigas, mas também aprendizados que precisam ser integrados para que a vida possa seguir o curso normal. Se você não souber o que fazer, confie nos pássaros. Eles estão vivos e de olhos abertos. Eles sabem como escapar dessa situação. Deixe que eles sejam seus olhos e suas asas. Quantas despedidas são necessárias para dizer adeus? O adeus que nem sempre soube dizer. Adeus a fantasmas, medos, monstros debaixo da cama. Adeus ao pior. E por vezes, ao melhor que habita em mim. Adeus àqueles que eu queria que ficassem, mas que partiram e não me deram tempo de dizer. Quantas vezes o sol precisa nascer para que um novo dia seja real? Um dia que não seja apenas uma continuação de outro que se recusa a terminar. Um dia de pés descalços e sorriso aberto. Quantas lágrimas precisam cair até o choro cessar? Quantas feridas até a ausência de marcas? Esse oráculo é muito sensível e muito lindo. E eu entendo que ele pode trazer essa saída do labirinto, do medo, quanto a essa restrição pessoal, a essa restrição profissional, material, financeira. E Luzinha, como complemento o oráculo da Lua, vem com a mensagem da Lua Azul, falando sobre a gente acreditar no impossível. Basicamente, não restringir aquilo que a gente crê, as possibilidades que podem seguir à nossa volta. Basicamente, nos recorda também a diferença entre termos a nossa fé e termos uma expectativa, uma fantasia. Então, fortalecer essa crença também, se abrir ao divino, né? A vida, para que ela transborde através de você. Mas bom, Luzinhas, me contem como tudo isso ressoou para vocês. Fiquei tocada aqui com essa mensagem final, espero de coração que ajude a quem está me ouvindo. Um grande beijo, um abraço apertado e nos vemos na semana que vem. Luzinhas do Monte 2, aqui a gente tá com leitura fascinante. Tinha muito tempo que o Monte 2 não vinha tão bom. Tô maravilhada, mas bora lá. Bom, Luzinhas, sejam bem-vindas. Aqui é a Maria da Luz Mística, trouxe as cartas da semana. Antes de mais nada, deixe seu like, comentário, inscrição para fortalecer o meu trabalho. E nós temos a ociosidade, os enamorados e a força, representando a energia geral dos próximos dias. A ociosidade, embora possa sugerir uma sensação um pouquinho tediosa, ela vem com enamorados e força, podendo mostrar você trabalhando o seu tempo livre com alegria, com criatividade, com saúde. Então, é bem possível que você vá cuidar da sua beleza, vá à academia, ou comece a frequentar uma aula de natação, um spinning, comece de alguma forma a tomar mais banho de sol, a ler, a ouvir música. É como se aqui mostrasse você temperando a sua vida com afeto, com carinho, com ternura.
E embora, Luzinha, pode ser uma semana em que você começa a sentir que essa boa etapa, boa fase é passageira e isso te deixa um pouquinho o pé atrás, você vai ficando mais confiante de que a vida dá certo sim, de que tem coisa boa que acontece, que nem tudo que vai te encher o coração e te fazer pulsar será perdido eventualmente. Isso porque, Luzinha, a sua energia pessoal vem com a indecisão, 4 de paus, 7 de ouros, podendo mostrar que você está olhando ao redor, percebendo que é uma fase muito estável, considerando os próximos passos, um pouco em dúvida sobre casar, comprar uma bicicleta, ir para o Vietnã ou estudar francês, sei lá, aonde. É como se você estivesse assim, tá, eu tenho possibilidades, eu sou livre, eu posso ser feliz, eu posso me mudar para outro lugar do mundo porque eu estou trabalhando remoto, ou meus filhos estão encaminhados, então agora eu posso retomar aquele estudo que eu sempre sonhei em fazer. A pessoa com quem eu estou e eu estamos numa fase muito boa, então agora a gente pode pensar se a gente vai ter filhos ou se a gente vai viajar o mundo. Assim, é de um lugar assim muito tranquilo que essas indecisões chegam. E a gente tem na carta do 7 de ouros, você percebendo que apesar de não ter urgência, essa semana vem como uma semeadura também. Terão insights, percepções, vivências que vão representar muito para você com o desenrolar do tempo, sabe? Então, você pode estar estudando possibilidades. O que eu posso te dizer é, Luzinha, no 7 de ouros ao lado da força, quem está querendo estudar, é este o caminho. Quem quer aprofundar alguma habilidade, ou aprender sobre artesanato ou sobre cosméticos naturais, é este o caminho. Quem quer ir para a área da massoterapia ou para a área do tantra, também é esse o caminho. Não sei se tocou aí diretamente com alguém, se sim, já me conta. Agora, além disso tudo, a gente vai ter as cartas Amor à Espreita, 5 de paus e 10 de paus, sugerindo energia emocional. Então, tem uma retomada aqui, sabe? Tem uma puxada de volta daquilo que você já fez no passado e te encantou. Para algumas pessoas, um amor antigo pode ressurgir. Para outras, pode ser a fase de reacender o fogo da paixão em um relacionamento, ou aquele fogo de libido em si mesma, né? Libido que move a vida para você. Para quem está em um relacionamento sério, pode sugerir até mesmo gestos de carinho e de afeto, mesmo com a outra parte estando super atribulada, cansada, com a rotina a mil. A carta do amor à espreita pode mostrar essa pessoa sendo gentil e te oferecendo um jantar, uma flor, um presente, ou vice-versa. Isso traz aquele coração quentinho. Também pode mostrar no 5 de paus. É possível que vocês se desentendam, mas que esse desentendimento não se torne um fardo, ele se torne um recomeço, porque aí as coisas se transformam. Essa carta do amor à espreita também vem com a carta do 10 de paus, podendo mostrar o momento que você mesma se torna mais dócil e mais acessível, começa a baixar a guarda e não agir com teimosia diante de certas pessoas, cenários e situações. Então, é um momento de restauração, de reconexão. Inclusive, né, namorados, 4 de paus, 5 de paus, isso pode mostrar vocês retomando algumas faíscas que estavam bem apagadas, e nem sempre a gente pensa em intimidade. Às vezes a faísca é fazer o outro rir, até chorar, sabe? Até não dar conta. Às vezes a faísca é relembrar aquela piadinha antiga, aquela brincadeirinha que o casal tinha. É retomar ali aquilo que compõe, de fato, a dinâmica de um relacionamento, né? Então, bem gostoso, esteja aberta. Se você, Luzinha, está em um envolvimento e não é um relacionamento sério, oficial, a gente também tem boas notícias. Na verdade, as boas notícias podem ser um pouquinho diferentes das imaginadas. Que é o seguinte, você tá ali com essa pessoa, sentiu que a coisa começou a dar uma desandada, começou a ficar muito morna. E é bem possível que essa semana você conheça outra pessoa, mesmo já estando com alguém que é o seu contatinho. Então, isso pode mostrar alguém que já vem te admirando, ou alguém que cruza o seu caminho e dá aquele clique, né? Aquele match instantâneo. No 10 de paus, é como se você olhasse e falasse, quer saber? Eu vou ficar aqui meio que mendigando atenção por alguém que me chama pra sair só em cima da hora, ou que a coisa não tá indo pra frente. Eu não tenho nada com essa pessoa. Então, pode acontecer sim na carta da força de você ter esse diálogo dando um espaço para o outro, mas se abrir para a próxima experiência. E vale a pena, tá? Vale a pena. Como também pode rolar de você estar se envolvendo com alguém, tem esse ex, essa ex que começou a te orbitar um tempinho, essa pessoa te chama e fala, eu quero reatar. Você está disposta? E aí a hora que você fala, sim, eu vou abrir mão então disso tudo que eu tô conversando agora porque eu gosto de você.
Então, a gente tem aqui possibilidade de reconciliação, dessas retomadas, dessas puxadas, tá? Isso tudo vai dar uma sobrecarregada aí na mente, mas, Luzinha, não pense demais. Não vá ali no esgotamento do seu campo mental, porque não vai compensar, tá? Agora, que vai ser uma mudança surpreendente e que vai te deixar ali com um friozinho na barriga, mas sentindo que tá seguindo a única possibilidade que o coração clama, isso sim, isso a gente pode realmente entender. Então, esteja aberta. Agora, luzinhas solteiras que não estão se envolvendo com ninguém, você, assim como eu falei no último, você tá bem, né? Você está cuidando de si mesma, tá fazendo terapia, tá deixando sua atmosfera, sua aura limpinha. Se você está nessa fase, Luzinha, temos boas notícias. Alguém pode entrar em contato, te chamando para um jantar, para um vinho, para um café. Às vezes até mesmo fazendo alguma proposta que te pega ali pela tangente, porque é algo que você nunca fez e nunca considerou, um ambiente que você nunca frequentou, mas você vai topar, né? Tudo indica que vai topar e que aí sim a gente vai ver esse circo pegar fogo do jeito positivo. Então pode ter um encontro que é muito explosivo a nível de desejo, de química acontecendo. E porque para algumas luzinhas vem no enamorados, é algo do momento. Você vai viver essa experiência, vai se divertir e vida que segue. Nem sempre é para ficar, mas não é por isso que deixa de ter algum valor. Agora, algumas pessoas vêm com uma outra percepção, dizendo: eu não fico com ninguém casualmente, não é a minha vibe. Bom, pode ser que você vá contra o que você mesmo prega e não se sinta mal por isso e se surpreenda no caminho, tá? Porque pode rolar essa energia um pouco mais casual. Quer dizer que essa pessoa nunca mais vai aparecer? Não, mas quer dizer que a partir desse encontro, não é que vocês vão engatar em um relacionamento, sabe? As coisas podem ir flutuando aos pouquinhos. Enfim, a energia geral, tá vendo como é que ela tá gostosa? Ela vai melhorar, porque quando a gente chegar aqui para falar sobre o trabalho e o dinheiro, pode ser melhor ainda. Então, dinheiro, a gente tem o triunfo. Gente, o quanto que eu quis que essa carta aparecesse em alguma leitura nossa, a primeira vez que vem. Vem o triunfo, o cavaleiro de copas e o 9 de ouros. O triunfo é autoexplicativo. Ele fala sobre uma grande vitória financeira. Pode ser o momento em que uma porta se abre, né? A gente tem esse lindo portão dourado no 9 de ouros. Uma porta se abre, você ganha um processo, recebe um valor que estava pendente, que era substancial e que faz mudança na sua vida. Descobre que tem um valor a receber que você não estava nem contando com isso. Consegue fechar aquela venda e ganhar uma comissão bem, sabe, bem pesada, do jeito bom do pesado, uma comissão grande. Consegue ter essa realização material que te faz fluir como um cavaleiro de copas. Veja só como ele está deixando essas águas fertilizarem tudo ao redor dele. Então vem essa excelente notícia material. É gente que está querendo abrir negócio e surge um investidor que vende franquia do próprio negócio, que consegue essa realização que veio trabalhando há um tempo para conquistar. Também pode representar convite para compor sociedade de empresa, aumento salarial e promoção, porque isso aqui também está favorável quando a gente vê mago e 6 de paus a respeito do seu campo profissional. Então, você tá ali, ó, dando um glow up delicioso, tendo esse brilho ao seu redor. O que vai permitir no Cavaleiro de Copas, Luzinha, que você faça o que você quer com o seu dinheiro. Bom, o profissional, Luzinha, vem com a curiosidade, o mago e o 6 de paus. Mostrando com a curiosidade que você vai em busca de alguma resposta que talvez não tinha e graças a isso você acerta em cheio no alvo. Por exemplo, no momento que você está querendo fazer uma transição ali, trocar de emprego, mas você estava ainda esperando para ver se alguém te procurava, te achava no LinkedIn da vida, sei lá, e manda uma mensagem para alguém. Pronto, batata. Aí essa pessoa te chama para uma excelente oportunidade. Ou o momento que você vai falar com alguém sobre uma promoção e a pessoa diz: olha, você sabia que estão procurando mesmo alguém para trabalhar mais ou para quem quer aumentar a carga horária, no caso, para trabalhar mais ou para ocupar essa cadeira ou para fazer isso e você cabe nesse perfil, então isso pode trazer essa melhoria. Enfim, é como se você ali investigando e não dando o não como resposta final, acertasse no 6 de paus, a carta do sucesso. E o mago representa algum princípio, né? A carta de um começo. Eu adoro essa representação do mago. Nesse tarô, o mago é visto como essa mulher que está utilizando dos 4 elementos para operar magia. Então, aqui a gente tem a terra, que é representada pelas plantas, pelo capim, a água como essa onda forte no mar,
o fogo, e as nuvens representam o elemento ar. Essa é uma representação de pegar ali os recursos que você tem, mesmo se eles não forem tão polidos e esculpidos assim, e fazer algo novo. O mago é sobre lábia, é sobre apresentação, é sobre vender o seu peixe, é sobre não ter vergonha, é sobre agir. E aí vem o 6 de paus, também mostrando isso, que esse princípio do improviso, de o não eu já tenho, eu vou em busca do meu sim, vai ser a sua solução. Então, você será essa pessoa que toma uma iniciativa que se desenvolve e que é promissora. E você pode passar por uma coroação, nomeação, receber alguma honraria nessa semana. Quem está trabalhando por conta própria, mesma coisa. Seu trabalho já estava bacana, mas daí você faz uma promoção, um pacote, um combo, insere um serviço, divulga de um jeito diferente, bum, negócio viraliza na internet, ou se não te dá 1 milhão de vendas, te traz vários agendamentos, te traz muito mais recurso. É sobre isso, né? O mago, quando ele trabalha os elementos dele, ele está fazendo uma alquimia. Ele não vai olhar para o fogo e falar, beleza, isso aqui queima. Ele pode olhar para o fogo e falar, isso daqui pode transmutar, isso aqui pode aquecer, isso pode cozinhar a minha comida, mas também pode me manter seguro durante a noite quando eu dormir. Ele vai olhar para o vento e vai perceber que ele pode, de alguma forma, conduzir mensagens, mas ele também pode defumar, mas ele também pode trazer novas ideias, ele também pode secar, ele também pode fazer isso ou aquilo. Enfim, né? Parafraseando aqui, essa ideia do mago com o princípio hermético é como se ele mostrasse pra gente que o que está em cima é como o que está embaixo. Então, desde que você tenha uma ideia, ela vai começar a criar meios de se manifestar aqui na realidade. E o mago pede que você faça parte dessa manifestação, não sente e espere apenas, tá? E, bem, então, quem está procurando trabalho, assim, você vai procurar, vai falar com alguém, possivelmente uma pessoa vai ser essa intermediária, você tende a conquistar um trabalho melhor do que estava imaginando, que começará logo mais. E eu tô muito feliz por você, tá? Então, tendo isso tudo em vista, eu vou colocar pra gente uma carta do Oráculo da Lua e vou ler pra gente o texto da carta luminoso do Oráculo da Mulher Selvagem. Então, o Oráculo da Lua fala sobre a Lua Nova e diz: um novo começo está surgindo. E sim, me parece uma temporada muito empolgante, né? E o luminoso vai trazer pra gente o seguinte texto. Ó alma, você se preocupa demais. Você já viu sua própria força? Você já viu sua própria beleza? Você já viu as suas asas douradas? Por que se preocupar? Essa é uma estrofe do Rumi. E a mensagem em si da carta diz: uma mulher banhada de luz. Seu corpo é mais suposto do que visto. Isso porque, gente, essa é a imagem, né? E esse oráculo tende a descrever também a arte. Então, seu corpo é mais suposto do que visto. A luz vem de fora e a invade por completo, como se ela desaparecesse na luminosidade, tornando-se luz. Mas o que afinal seria esse luminoso? Segundo Rudolf Otto, que dedicou-se ao estudo sobre o sagrado, no cerne de toda e qualquer matriz religiosa exige algo que escapa a qualquer tentativa de elaboração racional. E esta, por sua vez, é tomada por algo incontrolável. Isso que não pode ser dito nem pronunciado, mas tão somente percebido através de seus efeitos. Esse é o luminoso. Ele é algo que não pode ser ensinado, mas apenas estimulado, uma vez que trata-se mais de uma experiência do que de conhecimento. Em Mulheres que Correm com Lobos, Clarice Ster apresenta-nos o aspecto luminoso do ser e sua profunda e intrínseca relação com a mulher selvagem, que se expressa por intermédio daquela que sabe, que é a parte de dentro de nós que tem todas as respostas, ainda que muitas vezes sequer tenhamos ciência de perguntas. Essa mulher sábia que vive na floresta escura do coração de cada mulher precisa ser procurada, buscada, reverenciada, para que o contato com o inefável se estabeleça. Na vida selvagem feminina, o estado luminoso se manifesta como um suave sussurro que assume a voz da inspiração e da intuição. A intuição é a pedra fundamental da mulher selvagem. Uma mulher que tenha sido excessivamente cerceada ao longo da vida, adaptada ao que é socialmente aceito, pode estar desconectada dessa força poderosa que reside em sua psique, e isso pode torná-la vítima das circunstâncias boas ou más, por exemplo, sejam elas internas ou externas. A carta do luminoso traz a força interna da mulher que vem representada pela confiança na intuição, na sensibilidade e em um profundo reconhecimento ao que é sagrado.
Ela ensina sobre a importância de cultivar os espaços de sacralidade dentro de si e sobre preservar com unhas e dentes aquele espaço da alma que aquela que sabe reside. Não há caminhos fáceis quando decidimos voltar para casa, mas ouça a intuição, mantenha acesa a chama da vela que ilumina os cantos da alma e esteja aberta para o universo simbólico, pois as respostas sempre aparecem de uma forma ou outra. Você está pronta para ouvir? Como sempre, um oráculo lindo e muito tocante. Aqui falando sobre a gente não subestimar e não se esquecer, não nos tornarmos alheios para a nossa verdadeira sabedoria interna, pois ela existe. E se a gente confia nessa sabedoria, nessa inteligência, a gente se aproxima da nossa totalidade, né? Bom, Luzinha, me conta como tudo isso veio a você. Muita gratidão pela presença. Eu espero de todo o coração ter contribuído. Um beijo e até semana que vem. Luzinha, do Monte 3, antes de mais nada me responde. Você tem feito muito esforço, mas você está tendo resultado? Coloca essa reflexão na mente e vem comigo. Seja muito bem-vinda ao Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Vou trazer as cartas dos próximos 7 dias. E a gente tem como energia geral a estrela, o 9 de paus e o rei de paus. O 9 de paus, elemento fogo, traz pra gente um dispêndio, um uso de energia muito grande. Só que no número 9, é como se a gente estivesse se esforçando bastante para manter, de alguma forma, a retidão, ou para manter a nossa nobreza, nossa reputação, nossa legitimidade. Só que daí, Luzinha, quando eu vejo aqui no seu campo de colheitas, né, no seu campo material, trabalho vão, 2 de copas, 7 de copas, parece que essa conta não está fechando. Então, vamos lá. Se você está pagando muito caro em um aluguel, Luzinha, e agora as contas não fecham, mas você não quer se mudar, reflete se é isso mesmo. Você precisa desse imóvel nesse ponto? Ou será que não tem um quezinho aí de glamour envolvido e de orgulho? Se você, para prestar um trabalho, está comprando de um fornecedor específico, se recusando a se flexibilizar diante de outras marcas e alternativas, e isso diminui muito sua margem de lucro, será que é por aí mesmo? Às vezes, para conseguir, de alguma forma, manter um bom status ou uma experiência bacana no trabalho, você está gastando mais do que está ganhando. Ou isso não está calculado de uma forma tão objetiva. Como também, Luzinha, qualquer que seja a experiência em que para manter algo que pareça justo, bom e nobre, você está, de alguma forma, perdendo ou não ganhando, é hora de pôr a mão na consciência e recomeçar. Com esse convite, essa reflexão, vamos lá. O 9 de paus com o rei de paus pode mostrá-los em uma semana em que compromissos são adiados, em que às vezes precisa até remarcar alguma coisa, porque de fato está cansada fisicamente, mas que também existe um destaque, existe aqui um status, né? A estrela pode ser essa carta de brilho pessoal, ela mostra a luz no fim do túnel, ela mostra que as coisas não estão perdidas, que existem possibilidades. Ao mesmo tempo, a gente tem você na reflexão, o mundo e a rainha de paus. Inclusive, a gente vai ter bastante carta da corte essa semana, né? Mas enfim. Então, isso vai mostrar, Luzinha, você parando para pensar melhor sobre o que não tá tão encaixadinho assim na sua vida, para perceber também que essa reflexão te levará a novos projetos, objetivos e sonhos. Isso também implica, Luzinha, de você parar para entender um pouco mais a fundo a dinâmica da sua vida. Ou seja, as relações que você sustenta realmente valem a pena? O que você deseja atingir ainda fala com a verdade do seu coração? Os métodos que você usa para gerenciar suas prioridades compensam? É como se essa carta do mundo te mostrasse passando por um grande rito de passagem. Ela vai simbolizar também você colocando pingos nos is em vários assuntos internos que estavam em aberto ou que estavam trazendo dilema. E a rainha de paus vai te mostrar, conseguindo com maior firmeza, perceber o que precisa ser feito. Inclusive, no sentido de bancar um pouco mais a sua inteligência, a sua potência, o quanto que você é boa no que faz, sair de uma energia um pouco dos bastidores e dar esse passo à frente em relação ao trabalho, em relação ao amor, em relação a amigos. Me vem, Luzinha, de separar para entender que acabou sendo moldada, um pouco esculpida pelo sistema, pelas opiniões, pelo que parecia certo, e agora é hora desse update. Do mesmo jeito como às vezes você vai usar o seu celular e precisa atualizar o aplicativo para ele rodar, ou como hoje você é capaz de fazer tantas coisas por bancos digitais ao invés de ir na agência. É como se o sistema realmente passasse por essa atualização, sabe? E esse sistema a gente está falando sobre a conexão com o seu eu superior, com a sua sensação de propósito, consigo mesma, basicamente isso.
Então, é uma semana muito boa, mas é uma semana que vem trazendo essas quebras de ilusão, essas quebras de expectativa. Eu não vou dizer que ela é meramente uma retomada de poder pessoal, porque não é. Ela é muito mais uma sensação de estar mais presente, de abrir mão do torpor, de repente tomar uma consciência mais elevada e maior, que veio se desdobrando através de vários efeitos, de vários novos pensamentos, de vários eventos físicos e internos nos últimos tempos. Então, inclusive o rei de paus, rainha de paus, mundo, pode mostrar algumas pessoas desmamando os pais de uma obrigação de estar ali com uma filha perfeita, ou dando esse passinho para trás para não se sacrificar em função de algo que só está rescindindo sobre ela. É tirar ali o piano das costas e aprender a tocar, sabe? E também vai trazer um momento de descanso, um momento de pausa. E essa pausa, assim, vai ser restauradora. Vai fazer uma massagem, vai dormir por 12 horas seguidas, meu amor, você merece. E bem, campo afetivo vem com a carta da modéstia, o carro, o rei de espadas. Com duas cartas tão poderosas perto da modéstia, eu tenho dois cenários para você, Luzinha. Ou você tá numa energia muito miudinha, de ai meu Deus, coitadinha de mim, eu preciso me adaptar a tudo que querem de mim, dentro do seu relacionamento romântico ou dentro do seu campo romântico como um todo. Ou tá o oposto, a modéstia tá muito pequenininho, quer que tudo seja feito do seu jeito, e quer reprimir, e tem posse, e não ouve o outro, e exige demais, e aí é hora de ter essa consciência lúcida para se colocar no seu lugar. Se colocar no seu lugar não é algo ruim, é realmente bancar, honrar, viver o lugar que te cabe dentro do seu próprio sistema e dentro das suas relações. Então, se você está em um relacionamento sério, conflitos envolvendo poder e ego podem rolar. E isso pode vir, Luzinha, até com a troca de algumas farpas. Não é nada tão desgastante, não é nada degradante, humilhante, mas farpas. E aí é a hora de realmente ir para o próprio lugar. Seja ele agir com firmeza, seja ele pedir perdão. Rei de espadas faz isso sem tanto sentimentalismo. Às vezes falando, beleza, eu admito, eu estava errada. Ou ouvindo o outro ter essa postura, porque você não vai arredar o pé e abaixar a cabeça. Então aqui a gente tem esse choque de titãs que vai renascer também e florescer as relações de um novo jeito. Especialmente luzinhas que se relacionam com homens, né? Por conta dessa carta do rei. Então, se você tá em um namoro, noivado, casamento, uma relação mais sólida, não é uma semana tão romântica e passional, tá longe de ser um momento de término e nem é sobre isso, mas de estabelecer uma nova ordem dentro da relação, inclusive para conciliar desejos, sonhos, objetivos, planos e tudo mais. Se você está se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério, eu entendo que você pode acabar dando esse tipo de ultimato para a pessoa, assim, olha, eu tô gostando de você, a gente está se envolvendo, isso vai para algum lugar? E essa pessoa, Luzinha, ela vai reagir de acordo com a verdade dela. A tendência é que ela queira, sim, ir adiante com você. E você percebe que não precisa pedir desculpas por estar sentindo, sabe? Sai daquela modéstia que se torna falta de autoestima, ou vergonha, timidez, essa é a sensação que vem. É uma noção aqui de realmente dar esse passo além, esse passo à frente, porque você se posiciona. O que também pode representar, Luzinha, que às vezes estava com vergonha de falar o que você queria. E aí estava querendo que a pessoa meio que adivinhasse. Então agora esse posicionamento leva realmente a relação a um novo patamar, o que pode levá-los a fazer pequenas viagens, a conversar mais, a programar encontros, a dar-lhe uma organizada melhor dentro da dinâmica. As luzinhas que estão solteiras, que não estão se envolvendo com ninguém, sai também desse papel de pobrezinha, eu não tô bonita, não é um bom momento. Luzinha, ó, carta do mundo e rainha de paus. Passe seu perfume mais cheiroso, se arrume toda pimpinha e se coloque no mundo, meu amor. O carro com o rei de espadas até pode mostrar você indo para algum lugar que não estava programado. Pode ser uma cidade vizinha, um estado vizinho, para algumas pessoas, quem sabe até um país. E conhecendo pessoas novas, percebendo que você é bonita, que você tem charme, que tem sex appeal, flertando, talvez nem ficando com alguém, mas assim, é como se fosse aquele momento de transformação dos filmes de comédia romântica. A pessoa que estava ali
toda apagadinha, coloca realmente a melhor versão dela para jogo? Essa é a sensação que vem e é um incentivo, além de uma previsão. Então, é como se você despertasse e entendesse que você merece sim amar e satisfazer os seus desejos, e se sentir querida e entregar isso de volta. Para isso, Luzinha, só cuidado aqui com rei de paus, rainha de paus e rei de espadas, que é se importar muito com o que as pessoas vão achar. Então, eu quero flertar, mas essa pessoa é muito jovem, será que vão achar algo de mim? Quero flertar, mas me falaram que essa pessoa é isso ou aquilo. Então, você tá ali indo pela opinião do terceiro, em vez de bater um papo com a pessoa e ver a sua própria conclusão. Sabe? Pede atenção dentro desse lugar, sabe? De não ser influenciada pela opinião alheia, de não ter preconceitos, de não ser Maria vai com as outras mesmo, tá? Prosseguindo, quando a gente entra naquela reflexão inicial, Luzinha, vem o trabalho vão, 2 de copas e 7 de copas sobre dinheiro. Então aqui a conversa é séria, se você tem um negócio, se você divide contas com pessoas à sua volta, se você não parou para colocar realmente no lápis, né, na ponta do lápis, suas despesas fixas, variáveis, seu saldo final, seu pezinho de meia. Luzinha, se você tem um negócio, não misture o lucro desse negócio com sua despesa pessoal. Não use a sua conta profissional, a Deus dará. Sua conta bancária, sabe, profissional, Deus dará. Não deixe fundido. Esse está sendo um erro crasso, que pelo trabalho vão faz com que você não tenha uma noção real do que precisa, uma noção real de como as coisas serão e acabe, portanto, tendo esse trabalho vão. Um outro ponto é não terceirize. Você vai ter que olhar de perto o seu campo financeiro. Não deixe na mão de ninguém. Essa pessoa pode estar fazendo errado ou fazendo trambicagem. Aí, é independente de ter uma empresa. Se você, Luzinha, tem dinheiro e não é você que cuida dele, passe a cuidar. Não deixa na mão de ninguém. Se você, Luzinha, simplesmente está tentando administrar, mas percebe que a matemática não fecha, reorganiza. O que você está fazendo, Luzinha, pode te levar a um prejuízo lá na frente. E é falta de pragmatismo, é falta de pontuar direitinho e se organizar. Por outro lado, seu campo profissional tá ótimo, felicidade, pajem de paus, rainha de copas, então você tá passando por um progresso e um crescimento, mas a sensação é de que tem muito movimento, mas não tem resultado final, sabe? Inclusive, vou começar pelos autônomos, se você é dono de negócio, se você trabalha por conta, que é isso, que tanto trabalha, tanto vende, tem tanto paciente, cliente, fecha, sabe, contratos, mas tá sempre na pindaíba. É o 7 de copas. É não ter essa lucidez sobre o seu processo financeiro. E aí o seu profissional vai estar ótimo, felicidade. Você vai se sentir muito grata por fazer um bom trabalho, vai receber excelentes convites, vai iniciar projetos novos, já vai fazer isso elaborando alguma meta maior lá na frente, ou é uma semana de fazer lançamentos, é aquele momento que a gente está empolgado porque a gente vai entregar algo com muito carinho, né? Então, você será reconhecido e vai ter, inclusive, pessoas trabalhando junto a você e por você, torcendo contigo. Se você trabalha em uma instituição, em uma empresa, tá parecido, tá feliz, o clima tá bom, tá se dando bem com as pessoas, começa a perceber até um potencial de evolução aí dentro, recebe um convite para se aproximar daquela tarefa que você quer assumir, percebe que isso também te coloca mais próxima à evolução que você almeja. Você vai perceber aqui feedbacks positivos chegando, ou ouvir boas notícias que ainda não são oficiais, mas que já vão trazer um entusiasmo. Nossa, bom demais, né? Ainda assim, cuidado com esse campo material. Luzinha que está buscando, por exemplo, oportunidade financeira, ou querendo começar um negócio agora. Você também está empolgada, está procurando, vai receber algum convite sim. Talvez ele já não saia como um resultado de trabalho agora, mas ele já traz aquela empolgação de que você tem alternativas e possibilidades adiante. Mas ainda assim, Luzinha, você está ali metendo os pés pelas mãos e não está percebendo isso, e essa é a grande questão, esse é o grande dilema agora. Então, eu sei que quando a gente tá no 7 de copas, é como se a gente não visse saída, é como se a gente não conseguisse entender como poderia ser diferente. É muito comum numa sessão de tarô, quando vem o 7 de copas, a pessoa fala, Maria, eu já fiz de tudo, ou já tentei todas as possibilidades, mas fato é que não tentou. Porque isso pode requerer, sim, fazer um pouquinho mais do que você não gosta ou do que você não quer para ter esse recomeço. Mas, assim como eu falei na semana passada sobre a carta do trabalho vão, Luzinha, essa energia também pode sugerir
um mito em que essas pessoas precisam tentar encher esse poço e esse poço não tem fundo. O que também evoca algumas reflexões. Basicamente, você está num frenesi de gastos, termina de pagar uma coisa e já adquire um novo compromisso financeiro? Ou você está tentando encaixar na sua realidade uma forma de viver e de ser que não encaixa, não cabe realmente para o que você tem, para o que você pode ter? Olha para isso, cuidado para não tentar encher poços sem fundos, porque esse é o trabalho vão. Bom, tendo esse puxão de orelha amoroso acontecido, vou colocar pra gente a carta do oráculo da lua como uma mensagem espiritual da semana e aí uma carta do oráculo da mulher selvagem que tem trazido, pelo menos os outros 2 montes, mensagens muito poderosas. Então fica aqui comigo. A gente tem a lua nova em touro falando sobre prosperidade à frente. Quando pensamos na energia da lua em touro, da lua nova em touro, perdão, é quando a gente precisa dar um passo um pouco mais firme a respeito do nosso campo material. Ou, de fato, planejar ali um plano de negócios redondinho para executar. Pensar direitinho em vou investir isso, vou ganhar aquilo, e vou reinvestir aquele tanto, e depois de um tempo vai ser assim, assado. Sabe, tudo que eu acabei de falar é basicamente isso. É como se trouxesse esse momento de firmeza, de solidez, de saúde material, através de passos um pouco mais sólidos e sem fazer grandes peripécias ou mudanças radicais no seu campo financeiro e material. Agora, vamos ver aqui a mensagem do oráculo da mulher selvagem. Nós temos a entrega do coração. Essa carta é linda. Vou ler pra gente o texto guia. E aqui diz: o amor é uma intercomunicação íntima de 2 consciências que se respeitam. Cada um tem o outro como sujeito do seu amor. Tá? Essa é uma citação de Paulo Freire. E aqui diz: essa carta revela 2 seres, um em frente ao outro, que estão tão próximos e unidos que seus corpos se fundem. Um toca no coração do outro, delicadamente. Borboletas e flores surgem a partir desse toque. Quem não conhece tal sensação? Vou mostrar a carta aqui. Deixar que seu coração seja tocado é um ato de extrema vulnerabilidade e também de coragem. Vulnerabilidade, pois para se permitir ser tocado tão profundamente é necessário baixar as guardas. É necessária abertura e entrega. E isso pode envolver riscos que nem sempre estamos dispostos a correr. E por isso, a coragem. A vulnerabilidade vem sempre acompanhada de alguma dose de coragem. Curiosamente, a palavra coragem é um substantivo feminino, cujo significado é a habilidade de enfrentar o medo, a dor, o perigo, a incerteza ou a intimidação. Em sua origem, a palavra coragem deriva da palavra latina coração. Assim, agir com coragem não significa agir com ausência de medo, mas apesar dele. Significa superar os muros do temor que afastam qualquer um que tente se aproximar. O encontro só é verdadeiro a partir do momento em que 2 pessoas se colocam diante da outra em uma posição de vulnerabilidade e coragem. Esta carta é um convite para refletir sobre qual a qualidade dos seus relacionamentos. Onde você tem colocado seu coração? Seu coração está aberto ou protegido de qualquer pessoa que represente algo profundo e verdadeiro? Talvez você viva protegido por uma couraça que impede qualquer pessoa de se aproximar verdadeiramente. Nesses casos, a melhor prescrição continua sendo que a que nos foi legada pelo poeta místico Rumi, de quebrar o coração até que ele se abra. Ou quem sabe você vá para o lado oposto e entregue seu coração a qualquer pessoa, seja por uma carência profunda, seja por não perceber o valor do seu coração e por isso entrega tão facilmente. Qual extremo você caminha agora? Talvez, inclusive, você esteja no nível de maturidade necessário para viver um relacionamento íntimo e maduro. Se for o caso, a carta vem te mostrar que você está no caminho certo. Por isso, olhe bem para a carta e deixe que essa imagem ressoe dentro de você.
Permita que seu coração seja tocado neste momento e acolha o que vier com abertura e coragem. Nossa, lindo! Me diz muito sobre essa sensação da modéstia, né? De a gente estar se sobrepondo demais ou a gente está se sobrepondo de menos e se anulando? A gente está invadindo ou sendo invadida? Então, essa reflexão, a gente está entregando tudo ou não entrega nada, bem como a mensagem. Luzinha, muita gratidão pela presença. Me diz como ressoou para você. A gente se vê na semana que vem. Um beijo.